Olá, boa noite. Hoje a nossa live vai falar sobre um tema muito interessante e que afeta diretamente as nossas relações, que é a forma da nossa comunicação dentro da nossa família. E para explicar para vocês como que funciona essa dinâmica, eu hoje vou apresentar para vocês algumas pesquisas que foram feitas na Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Essa pesquisa foi feita pelo Dr. John Gottman, da Universidade de Washington, e seus amigos, companheiros de pesquisa. Seja todo mundo muito bem-vindo. Você que me acompanha pelo Facebook, você que me acompanha pelo Instagram, eu vou de vez em quando aqui olhar. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Eu vou olhar para poder interagir com vocês. Seja muito bem-vinda, minha amiga Val, Mari, todo mundo que está chegando. Bom, na semana passada nós conversamos a respeito da comunicação nos relacionamentos. E aí eu tracei um panorama de como que seriam os impactos da nossa forma de comunicação nas relações interpessoais. E relações interpessoais no sentido da nossa relação com a nossa família, da nossa relação no nosso trabalho e da nossa relação amorosa. Nesses 3 campos, eu expliquei os tipos de comunicação que são mais predominantes. Comunicação assertiva, passiva e agressiva. Quem não pôde estar aqui, está gravado, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook, a live de quarta-feira passada. E eu fiz um convite para que essa semana nós pudéssemos aprofundar essa temática da relação dentro do campo da família. E por que esse tema? Porque a família é o nosso primeiro núcleo afetivo, onde nós formamos o nosso primeiro vínculo emocional. E a forma como nós aprendemos a lidar com as nossas emoções inicia a partir daí. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, um bebezinho quando nasce, ele não sabe falar. A forma dele expressar as suas emoções, se ele está sentindo algum incômodo, se ele está sentindo fome, se ele está sentindo alguma dor, alguma cólica, alguma sensação desagradável, é expressar através do choro. E aí, dependendo da forma como o seu pai, a sua mãe ou o seu cuidador direto vai reagir a essa demanda do bebê, é que começa a partir dali essa questão do vínculo emocional. Por quê? Quando o bebezinho começa a chorar, ele quer atenção e quer cuidado. E aí depende muito da habilidade da pessoa que vai cuidar, se ela vai trocar a fralda, verificar se não é a fralda, ele está ainda chorando, será que é fome? E fazendo as tentativas, né? Porque o bebezinho não vem com um manual de instruções. Então, principalmente as mamães de primeira viagem ficam naquela adrenalina tentando captar, tentando entender o que será que aquele choro do bebê quer dizer. E nessa angústia, né, de tentar compreender, vai depender bastante da forma como essa mãe ou como esse pai ou o cuidador, os avós, a pessoa que está imediatamente em contato com esse bebezinho, a forma como essa pessoa consegue lidar com as suas emoções e como ela vai lidar diante dessa emoção, dessa situação com o bebê. Mas para a gente poder compreender da onde surge isso, eu queria dizer que todo esse conteúdo que eu estou
trabalhando aqui com vocês hoje é fruto de uma pesquisa feita na Universidade de Washington pelo Dr. John Gottman. Ele pesquisou durante 30 anos no seu laboratório dentro da universidade a questão da comunicação e dos relacionamentos. E aí, diante desse longo período de pesquisa, ele conseguiu fazer um mapeamento de alguns modelos ou filosofias familiares. E o que seria esses modelos familiares? Seria o seguinte: ele observou que as pessoas, os casais que participavam, as famílias que participavam da pesquisa, elas possuíam características em comum. E a partir dessas características em comum e da forma como elas lidavam com as suas emoções e como elas lidavam com os seus filhos, ele começou a fazer esse mapeamento. Como é que era feita essa pesquisa? Ele fazia essa pesquisa no campus da universidade, fazendo entrevistas com essas famílias. E dentro dessas entrevistas, ele conseguia mapear, diante da apresentação de diversas situações do dia a dia, as reações. Como é que essas famílias, o pai ou a mãe, reagiam diante de uma situação hipotética. E foi muito interessante porque a partir dessa pesquisa, o que acabou acontecendo foi que ele conseguiu fazer um mapeamento de alguns modelos, que ele chamou de filosofia emocional das famílias. E o que seria essa filosofia? Seria um modo de lidar com as emoções, um jeito de agir. E aí ele descobriu que existiam famílias que tinham uma filosofia emocional solidária. Outro tipo seriam as famílias cujo modelo ou filosofia emocional era indiferente. Outro modelo de família era a família reprovadora. Outro tipo de família seria uma família liberal. E eu vou explicar então para vocês como é que funcionavam esses modelos de família e como que cada um desses tipos de modelos familiares acabavam fazendo com que o círculo se perpetuasse, ou seja, aquela família, por ter aquele perfil, aquela filosofia emocional, ela acabava passando para os seus filhos. Os seus filhos cresciam, faziam uniões com outras pessoas de outras famílias e, dependendo dos modelos familiares com que seus filhos se casavam, acabavam ou inaugurando um novo modelo de família ou permanecendo dentro daquele mesmo modelo familiar. Quando isso acontecia, muito provável que esses filhos acabassem se tornando pais. E aí eu vou explicar também para vocês os modelos de pais que ele pôde observar durante a pesquisa. Mas o que seria uma família com uma filosofia solidária? A família com a filosofia solidária é o tipo de família onde se dá muito valor às emoções. Não só dá valor às emoções, as emoções são vistas como importantes nas interações e nas relações. Então, dentro de uma família solidária, se observa muito a forma, o posicionamento, o quanto que cada membro da família está vivenciando uma situação delicada, difícil, está enfrentando algum desafio. E essa emoção que esse familiar, membro da família, está vivenciando, acaba trazendo da família uma reação empática. E o que é uma reação empática? A reação empática é a reação de acolhimento e de se colocar no lugar daquele familiar e experienciar junto, oferecer uma escuta ativa da dor, da emoção que aquela pessoa da família está vivenciando, no sentido de acolher, validar aquela emoção. E não só isso, dentro de uma família solidária, as pessoas
dentro desse grupo familiar, além de se ouvirem, além de tratarem umas às outras com empatia e acolhimento, uma coisa que é muito importante é que ali, apesar desse jeito de lidar com as emoções, isso não significa que houvesse algum tipo de permissividade, ou seja, quando era necessário colocar limites, os limites eram colocados. Assim como numa família solidária se pretende ajudar aquele membro da família que está enfrentando um desafio, que está passando por uma situação difícil, conseguir resolver aquela situação usando a sua própria forma de pensar, sendo estimulada, né? A família, de uma certa forma, se reúne e procura estimular aquele membro a resolver o seu problema, a sua questão, de uma forma que ele consiga se sair bem daquela situação. Ou seja, nem passam a mão na cabeça, mas também não deixam a pessoa abandonada de lado. O que se objetiva dentro dessa família solidária é estimular o aprendizado, que essa pessoa que está enfrentando uma situação delicada, um desafio, ela possa aprender com seus erros e acertos. E aí, nós vamos agora falar de um outro perfil de família, que é o perfil de família indiferente. Como é que funciona as emoções e as relações num perfil de família indiferente? Na família indiferente, é uma regra que as emoções não são importantes, ou seja, não é que não sejam importantes, elas não são levadas em conta a ponto de se parar para ouvir, de se parar para validar, para ajudar. Normalmente, as pessoas que pertencem a esse modelo familiar são famílias cuja história foi muito sofrida, passaram por muitas dificuldades, e aí, por conta dessas dificuldades, normalmente se cria aquela persona impassível, onde as emoções não são expressas. E essa dificuldade de entrar em contato com a própria emoção passa para os demais membros da família. E aí há uma aparência, quando você observa essa família chamada indiferente, você observa uma certa frieza, uma forma de lidar superficial com as emoções, sempre fazendo por menos, achando que aquilo é besteira, que aquilo é bobagem e que isso vai passar. Não dá realmente assim importância ao que está acontecendo. E aí, o que acaba acontecendo é que dentro desse padrão familiar de indiferença, muitas consequências acabam acontecendo com os membros familiares, consequências inclusive negativas, por conta dessa frieza, dessa falta de conexão na parte emocional com o grupo familiar. Outro tipo de modelo de filosofia familiar encontrada na pesquisa do Dr. John Gottman foi o tipo de família reprovadora. Diferente da família indiferente, né? Assim, diferente da família cujo modelo é a indiferença, na família reprovadora, o que acontece? A família reprovadora, o perfil da família é de muita crítica. É aquele perfil onde as emoções, além de não serem estimuladas e nem serem validadas, a pessoa acaba recebendo tanta repressão que não consegue aprender a expressar as suas emoções. E aí, um outro polo bem oposto à família reprovadora é a família liberal. E como é que funciona uma família liberal? Na família liberal, é aquela família onde eles até ouvem as questões emocionais, as dificuldades, os desafios da família, mas, apesar de ouvir, apesar de ter uma empatia, elas pecam pela permissividade, o que significa que elas não colocam limites e nem ajudam aos familiares
nesse aprendizado de conseguir lidar com as emoções, de aprender com seus erros e acertos, de buscar respostas, buscar soluções para os seus problemas, para as suas situações e vivências. Então, percebam que, dependendo do tipo ou de filosofia de família que você, ao me ouvir, começou a pensar: será que a minha família é tipo solidária? Será que a minha família é do tipo indiferente? Será que ela é do tipo reprovadora? Será que ela é do tipo liberal? E aí, se você parar para pensar, vai acontecer, e é muito comum acontecer, de as pessoas falarem: de uma certa forma minha família é um pouco solidária, mas também tinha uma parte de indiferente. Ou seja, esses padrões familiares costumam às vezes se misturarem, dependendo do que, pessoal? Dependendo da formação do casal que deu origem à família. Porque vocês imaginem uma coisa. Vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil de compreender. Imagina uma moça que vem de uma família solidária, onde ela, desde pequena, aprendeu a lidar com as suas emoções e é uma pessoa que consegue expressar suas emoções, e aí essa pessoa se apaixona por um rapaz que é, por exemplo, de uma família indiferente. O que vai acontecer? Esse rapaz vai ter muita dificuldade de conseguir expressar seus sentimentos, as suas emoções, e isso pode provocar vários ruídos na comunicação do casal. Mas vamos imaginar que, apesar dessas dificuldades de comunicação, esse casal consiga se casar e constituir uma família nova. O que vai acabar acontecendo? Quando um casal se encontra para formar uma nova família, eles trazem a sua herança emocional familiar para essa relação. E aí, dependendo de como é a relação com a sua família de origem, o que pode acontecer? Eles podem tender para um polo ou para o outro, o que significa dizer que eles vão poder tanto se identificar mais com a família de um ou com a família do outro. Ou seja, imagina que eu sou criada numa família indiferente, onde as emoções não são relevantes, e eu, por sentir na pele toda a dificuldade que eu enfrentei, por ter vivido numa família assim, eu vou buscar um acompanhamento, né? Fazer uma terapia, vou buscar o meu autodesenvolvimento. E aí, quando eu vou formar minha família, eu quero me afastar desse modelo da minha família de origem. Eu quero ir para o polo oposto. E isso acontece muito na prática. Quantas vezes vocês já não ouviram dizer as pessoas quererem ser totalmente diferentes dos seus pais? Quererem educar seus filhos de forma totalmente diferente. É muito comum. E sabe por quê? Por conta exatamente da dificuldade de comunicação que acontece dentro das famílias. Às vezes, essa dificuldade na comunicação entre pais e filhos vai fazer com que o filho cresça. Se ele foi criado dentro de uma família onde era muito reprovadora, pais muito severos, muito críticos, a possibilidade desse filho ou dessa filha querer criar os seus filhos de uma forma liberal é muito grande, porque aí a pessoa vai para o polo oposto. Então, se ela foi muito reprimida, ela vai querer dar o máximo de liberdade para os seus filhos. E aí, muitas vezes, acaba acontecendo algumas dificuldades também devido à permissividade. Outra questão é quando a pessoa é criada numa família muito rigorosa, muito rígida, muito reprovadora, e ela continua no mesmo padrão original da sua família. E ela repete com seus filhos a mesma forma como ela foi criada e justifica que ela foi criada dessa forma e que, apesar de seus pais serem muito rigorosos, ela conseguiu ter sucesso na vida, conseguiu ser uma pessoa de bem. Então ela acredita que seria a melhor forma de também educar os seus filhos. E é por isso, por conta dessas diferenças, desses modelos familiares tão diferentes, que muitas vezes a família começa a ter
conflito na sua convivência. Por quê? É muito comum, como são duas pessoas chegando para construir uma relação, formar um vínculo emocional. E aí, para formar esse vínculo emocional, é necessário equilíbrio, é necessário uma dose de paciência para conseguir ceder quando for preciso ceder. E muitas vezes, o que acaba acontecendo? Muitas vezes há uma inflexibilidade. Às vezes a pessoa não arreda pé. Ela acha que ela foi criada assim, sempre foi assim e vai ser sempre assim. E por conta disso, acaba havendo várias brigas, várias discussões dentro das famílias. E por que tudo isso, esses modelos, porque os pesquisadores como o Dr. John Gottman e os outros companheiros de pesquisa se interessaram por esse tema, por investigar esses padrões familiares, esses modelos? Porque, pessoal, é muito importante partir desses modelos e padrões para compreender a forma como cada pessoa vai lidar com as suas emoções. Porque, imagina, como eu contei inicialmente, quando o bebê nasce, ele não sabe falar. Então, ele precisa de cuidado, de atenção, de amor, de carinho. E aí, dependendo do modelo de pais que esse bebê vai ter, esse bebê vai saber lidar ou não com as suas emoções. E aí, é muito interessante, então, a gente começar a pensar quais seriam os tipos, né, de modelos de pais. Então, imagina, a gente viu agora os modelos de família, mas, como eu expliquei, cada par, né, desse casal vai vir de uma família com um perfil. E dependendo da predominância de um determinado perfil, é o que vai dar a tonalidade e o tipo dos pais que vão cuidar desse bebê, dessa história que eu quero contar para vocês. Então, imagina assim, esse bebezinho, ele pode nascer numa família onde os pais, eles são, como o Dr. John Gottman chama, pais simplistas. E o que seriam os pais simplistas? Pais simplistas, eles são aqueles pais que não se importam muito com as emoções, ignoram as emoções, inclusive invalidam. Não sei se vocês conhecem alguém que quando assim a criança cai, fala, isso não foi nada, levanta, passa a mão aí e tá tudo bem. Se a criança chega chorando porque o brinquedinho favorito dela quebrou, os pais nesse modelo, pais que eu digo assim, tanto pai, mãe, os cuidadores, né, imediatos, os pais simplistas costumam falar o seguinte, quebrou? Tá, depois a gente vê isso, depois eu resolvo. Ou então, simplesmente falar, quebrou quem mandou, né? Você não tem cuidado, então deixa pra lá. Ou então ainda chego ao ponto de falar assim, olha, depois eu vou e compro outro brinquedo pra você. Não é? É o que mais a gente presencia, isso mesmo, Mari. A gente cansa de ver esse tipo de situação. E aí, pessoal, uma relação, esse bebezinho tão pequenininho, isso vai acontecer o quê? Vai acontecer que esse bebezinho, quando ele for um bebezinho que chora muito, que às vezes sente muita cólica, um bebezinho assim que fica mais vezes doente, que tem um sistema imunológico que entra em desequilíbrio facilmente, esse bebê que dá mais trabalho, se ele tem pais simplistas, o que vai acabar acontecendo com esse bebê? Ele vai muitas vezes ser deixado lá no berço chorando, ou não vai ter aquela atenção, aquele cuidado que esse bebê necessita. E isso vai, com o passar dos anos, esse bebê vai crescendo, isso vai continuar nessa relação onde as emoções e as necessidades não sendo atendidas, chances há que essa criança
ao chegar na adolescência, na fase de jovem adulto, ela vai ter cada vez mais dificuldade nas suas relações interpessoais, na sua forma de lidar com as suas emoções. Então, a importância da gente estudar esses modelos de pais, compreender que esses modelos de pais vêm de modelos familiares, de onde nós tivemos, né, a nossa bagagem, a nossa herança emocional, é importante. Por quê? Porque vai ajudar a gente a ter uma autopercepção. Quando a gente tem essa autopercepção, a gente pode melhorar, a gente pode fazer os ajustes necessários e corrigir possíveis erros que a gente possa estar cometendo. Então, o objetivo desse nosso encontro, dessa nossa conversa, é trazer para vocês essas informações para que vocês possam avaliar no relacionamento familiar de cada um de vocês, como é que está acontecendo essa questão do lidar com as emoções de cada um dos membros da família. Agora, vamos imaginar uma situação onde o bebezinho, ele nasce numa família de pais desaprovadores. Pais desaprovadores são aqueles pais que são extremamente críticos, que são severos, que são pais que castigam. Então, a criança, quando ela fica fazendo uma birra, uma pirraça, ou ela chora, geralmente pais desaprovadores vão pôr lá de castigo, vão brigar, não vão dar a oportunidade dessa criança expressar a sua emoção, entender o que ela quer dizer com a sua emoção e, com isso, trabalhar, ter a oportunidade de uma aproximação com essa criança para compreender o que está acontecendo e ajudá-la. Normalmente não acontece isso. Pais que são desse modelo desaprovador, geralmente são aqueles bem rigorosos e que não dão muita oportunidade da criança expressar muito nada, porque logo dão uma chinelada ou botam de castigo, gritam. Então, assim, a forma de lidar com as emoções dos pais desaprovadores são formas mais agressivas. E aí, essa forma mais agressiva vai ocasionar também nessas crianças, né, bem desde pequenininho, uma certa também dificuldade nas suas relações na escola, dificuldade na sua interação, na sua forma de se expressar, porque a criança é reprimida o tempo todo. Ela não consegue expressar o que sente. E isso pode prejudicar muito o desenvolvimento emocional da criança. Agora vamos ver um outro exemplo. Uma história onde um bebezinho, ele vai nascer numa família de pais que são do tipo laissez-faire. O tipo laissez-faire são os pais permissivos. Pais permissivos são aqueles pais que são carinhosos, eles escutam a criança quando ela está triste, ela está chorando, eles têm um acolhimento, eles têm uma forma empática de cuidar, de se preocupar. Só qual é o grande problema dos pais laissez-faire ou pais permissivos? Eles não conseguem colocar limites. E por não saberem dar limites, a criança, ela fica sem ter essa base, né, de saber até onde ela pode ir, e a criança, então, cresce sem limite nenhum. E aí fica depois extremamente difícil para essa criança também estabelecer suas relações, porque não vai ser todas as pessoas que ela vai lidar e encontrar na vida que vai aceitá-la do jeito que ela é, fazer tudo que ela quer. E isso vai, com certeza, gerar uma série de complicações, né, ao longo da vida escolar, na adolescência. Então, esse modelo de pai, que a gente chama de laissez-faire ou permissivo, embora tenha uma capa, uma aparência de ser muito bons, mas eles pecam justamente nessa questão de falta de limite e também na falta de estimular a criança a aprender a lidar com as suas emoções e resolver as suas questões, resolver os seus problemas. Porque às vezes a criança chega com uma questão
e os pais não conseguem. Simplesmente os pais permissivos falam: ah, tá bom, meu filho, poxa, não fica triste, eu vou comprar outro presente para você, outro brinquedo e tal. E não ajuda, não estimula. Qual seria o melhor modelo de pais para esse bebezinho nosso do exemplo? Seriam os chamados educadores emocionais. Como é que são esses pais educadores emocionais? Esses pais, eles não só aceitam as emoções que a criança expressa, mas também eles conseguem orientar a criança, eles conseguem colocar limites quando for necessário, eles conseguem inclusive estimular os filhos na resolução dos problemas. E aí eu vou trazer um exemplo concreto, porque eu acho que com um exemplo fica muito mais fácil compreender esses modelos de pais. Vamos perceber uma situação assim. Imagina uma situação onde uma criança pequena, ela gosta muito de um determinado brinquedo. Ela tem vários, mas ela gosta daquele brinquedo em especial. E ela tá lá brincando com o seu brinquedo e o pai ou a mãe, né, o seu pai ou a sua mãe, quem tiver, né, ali no momento da cena, tá lá ou vendo a novela, ou então está lendo o jornal. Situação hipotética. Imagina o que vai acontecer. Ela naquela brincadeira, corre para lá, corre para cá. O brinquedinho quebra. Ou descola, né, dependendo do tipo de brinquedo. E a criança, quando vê que o brinquedinho estragou, né, quebrou, o que ela faz? Ela entra em desespero, começa a chorar, porque é a forma que ela acha que seja a forma mais plausível de chamar a atenção, né, ou do pai ou da mãe, e também porque ela tá triste, ela tá aborrecida com aquela situação do brinquedo favorito ter sido quebrado. E aí ela começa a chorar e fica muito triste. E o que acontece? O pai ou a mãe olha para ela, e aí, se esse pai ou essa mãe for um pai simplista, o que eles vão fazer? Ah, tá chorando por quê, menino? Ah, tô chorando, mãe, porque meu brinquedo quebrou. Ou pai, porque meu brinquedo quebrou. Eles vão dizer o quê? Os pais simplistas vão dizer simplesmente assim: ah, deixa pra lá, você tem tanto brinquedo, por que você fica chorando por uma bobagem dessas? Deixa pra lá, depois a gente vê isso, a gente compra outro brinquedo. É o tipo de diálogo que se estabelece entre a criança que tá lá sofrendo, né, triste porque o brinquedo favorito quebrou, e um pai ou uma mãe do tipo simplista. Se esse pai ou essa mãe for do tipo desaprovador, o que vai acontecer? A criança vai estar lá chorando e o pai desaprovador vai dizer o quê? Ah, mas você também não tem cuidado com nada, você já cansei de te falar. Aí vai começar a falar um monte de crítica para a criança e em momento nenhum vai se preocupar com a emoção, com a tristeza da criança. Porque os pais desaprovadores, eles têm essa dificuldade de acessar suas próprias emoções e muito mais de compreender empaticamente a emoção da criança. Então eles vão ter esse posicionamento, quando não, vão partir até mesmo para brigar, fazer a criança engolir o choro, ou ir para o quarto de castigo, ou então até dar um puxãozinho de orelha, né, uma chinelada porque quebrou o brinquedo. Esse é mais ou menos o comportamento que a gente vê através desse mapeamento que o Dr. John Gottman fez dos pais que têm esse perfil desaprovador. No caso do pai ou mãe que tem o perfil permissivo, o que aconteceria? O pai ou a mãe chegaria: ô meu filho, você tá triste, ia conversar com a criança, ia estabelecer esse diálogo com a criança, só que eles iam fazer o quê? Eles iam simplesmente, da mesma forma que os pais simplistas, falar assim: ah,
a gente vai comprar outro para você e tal. E de uma certa forma, ao não colocar uma orientação, uma forma educativa de explicar para a criança a importância de cuidar melhor, de ter mais atenção, de cuidar dos seus brinquedos, ela perde a oportunidade de estar fazendo esse papel de educador emocional, que seria esse momento muito apropriado. E aí, muitas vezes os pais permissivos acabam, na sua fala com a criança, querendo dizer para a criança se acalmar que depois vai comprar outro brinquedo e tal. E assim, de uma certa forma, o que eles querem é que a criança se acalme. Então, assim, perceba, eu não estou falando, esses modelos de pais, não é para julgar, dizer que o pai ou a mãe não são bons pais. Na verdade, é apenas para servir como um alerta. A forma como a gente está se comunicando com os nossos familiares, com os nossos filhos. Porque a gente não nasce, né, sabendo dessas informações todas. Então, a partir do momento que a gente toma contato com essas informações, a gente pode fazer uma autoanálise, perceber se a gente de repente em algum momento está agindo dessa forma e tentar buscar o equilíbrio. Como a Silvia disse, que o melhor caminho seria realmente encontrar esse caminho do meio, que seria o quê? Se tornar um pai educador emocional. Como que seria a postura desse pai educador, essa mãe que é uma educadora emocional? Primeiro, ela iria ou ele iria se aproximar da criança, abaixar para falar com a criança no nível dos olhos, porque a criança geralmente é pequena, o pai ou a mãe são mais altos, né? Então o pai ou a mãe educadora emocional abaixa na mesma altura para que possa os olhos se conectarem, haver uma conexão visual, validar de forma empática a emoção da criança, perguntar se está triste, esse brinquedo é o seu brinquedo favorito, eu entendo como você está se sentindo, mas qual seria o grande diferencial? Porque até aqui o pai educador, a mãe educadora emocional está agindo de uma forma bastante similar aos pais laissez-faire ou pais permissivos. O pulo do gato é que eles vão além, ou seja, além de abaixar, falar com conexão de olhar, acolher a emoção, entender a dor da criança de ter o seu brinquedo favorito quebrado, como é que eles fazem? Eles fazem o seguinte, além de orientar a criança, eles vão estimular da seguinte maneira: meu filho, minha filha, diz pra mim, como que você acha que a gente pode conseguir consertar o seu brinquedo? Aí você faz a criança parar de chorar, de sair daquele estado emocional que ela está de desespero por ter quebrado o brinquedo, e ela olhar, examinar o brinquedo e pensar um jeito, como é que a gente pode consertar? Porque até então a criança pequenininha, ela nem tinha imaginado que haveria alguma chance de recuperar o brinquedo, de consertar. Então o pai educador emocional, ele tem esse diferencial. Ele vai chegar, o pai ou a mãe, tá? Vai chegar e vai falar, como a gente pode consertar? O que você acha? E dá um tempinho para a criança falar. E aí, se a criança olhar o brinquedo, examinar, der alguma sugestão que o pai ou a mãe perceber que não vai adiantar muito, pode aproveitar essa oportunidade e falar assim, então tá, então às vezes a criança vai falar, e se a gente colar, né? Então vamos lá, vamos pegar cola, vamos pegar alguma coisa, né? Uma fita durex, uma fita crepe, alguma coisa que possa ser enrolada no brinquedo para colar, ou até mesmo uma cola, né? Que consiga colar novamente a peça que se soltou do brinquedo. Então, quando o pai ou a mãe que exerce esse papel de educador emocional consegue trazer o foco da criança para buscar uma solução para consertar, qual a mensagem que vai ficar na cabeça dessa criança desde pequena? Desde pequenininha, ela vai ter, né, esse olhar
para as situações difíceis que ela enfrentar ao longo da vida, de pensar numa solução. Ao passo que quando a gente, como pais, não faz esse papel de, entendendo a situação, orientar e ajudar os nossos filhos a buscarem uma solução para resolver aquela situação que ele está vivenciando, que está causando aquela tristeza, ou que está causando medo, ou que está qualquer tipo de emoção, né? No momento que, se for uma emoção negativa, a oportunidade de explorar as possibilidades de resolver a questão, dependendo também, né, do tamanho da criança, vai ser fundamental para essa criança crescer com mais segurança, com mais equilíbrio emocional, para, diante das dificuldades e dos desafios que a vida vai trazer, ela saber como resolver. Ao passo que, quando ela recebe dos pais a simples forma de dizer: o brinquedo quebrou, tá bom, depois eu compro outro para você. Ela aprende o que com isso? Ela aprende que quando uma coisa dá defeito, ou quando uma coisa não tá indo bem, né? Quando não deu certo alguma coisa, é só a gente substituir por outra. E aí percebam as consequências que isso pode ter lá no futuro. Imagina essa criança, quando ela estiver no seu primeiro emprego e que o seu patrão, né, o seu gestor, o seu supervisor, for uma pessoa difícil. Esse jovem, né, que já não vai ser mais uma criança, esse jovem com dificuldade de lidar com situações assim, lidar com as suas emoções, é muito provável que esse jovem acabe pedindo demissão, desistindo do emprego, desistindo do estágio, desistindo daquela situação onde ele não dá conta de lidar emocionalmente. Da mesma forma, se aplica aos relacionamentos. A pessoa que não consegue lidar com equilíbrio com as suas emoções diante de um relacionamento muito desafiador, onde começa a ter muitos conflitos, a primeira reação que ela vai ter é de fuga, é de querer sair daquela situação, porque foi a forma que ela aprendeu a vida inteira. Desde pequena ela foi ensinada dessa forma. Se uma coisa tá ruim, tá quebrada, descarta e a gente compra outra, a gente resolve, a gente já dá uma outra solução. Então, tudo isso que as pesquisas científicas fazem para poder mapear os comportamentos humanos são de extrema importância, pessoal, porque com isso vai contribuir justamente na possibilidade de se corrigir, de corrigir comportamentos, corrigir formas de falar, formas de agir, e isso vai trazer um benefício muito grande dentro da família. Então, na verdade, quem tiver curiosidade e quiser aprender, achou que ser um educador emocional para os seus filhos é uma coisa que é validada, assim, é uma coisa coerente, existem 6 passos para você se tornar um pai ou uma mãe verdadeiramente um educador emocional. E aí, eu vou falar para você os passos, e aí vou abrir para vocês comentarem, fazerem perguntas a respeito dessa nossa conversa, porque eu tô aqui trazendo o máximo de informações, porque nós temos aqui 55 minutos, mas eu acho muito importante essa interação. Eu tô vendo alguns comentários aqui, eu vou responder vocês, mas eu vou explicar os 6 passos para que você possa se tornar de verdade um educador emocional. Primeiro passo é você observar a emoção da criança. É a emoção da criança, mas se o seu filho já for um adolescente, se já for um jovem, se aplica. Tudo que eu falar para criança se aplica para várias idades. Por quê? Porque a importância não é em relação à idade. A importância é a forma de você atuar na sua interação com esse membro da sua família. Da mesma forma que a gente pode
ser um bom educador emocional para os nossos filhos, isso também pode ser aplicado nas nossas relações. De repente, fazendo alguns ajustes, é possível até aplicar nas nossas relações com nossos irmãos, na nossa relação com as pessoas mais próximas dentro do nosso núcleo familiar. Por quê? Porque esses passos são nada mais, nada menos que comportamentos que vão ajudar a ter uma comunicação mais assertiva, uma comunicação onde há uma congruência, onde há uma sintonia entre as pessoas, um acolhimento, e isso vai gerar um ambiente de mais conexão, um ambiente assim com mais fluidez, uma paz, vamos dizer assim, uma paz na família. E como é que seriam esses 6 passos? Primeiro passo, perceber. Primeiro passo, perceber a emoção. Qual é a emoção? É uma emoção de tristeza? É uma emoção de medo? É uma emoção de raiva? É uma emoção de rejeição, de nojo? Qual a emoção que está ali naquela cena? Por quê? Porque quando você percebe a emoção, você tem a possibilidade de reconhecer a emoção e, ao reconhecer a emoção, você abre a oportunidade de ter uma intimidade, uma aproximação com aquela pessoa da sua família, sendo essa pessoa seu filho ou alguém, um ente querido da família, e trazer uma forma de orientar essa pessoa. Entrou uma ligação aqui, fez um barulho. O terceiro passo é ouvir com empatia e legitimar os sentimentos, porque o que muito acontece são invalidações que acabam acontecendo. E assim, a pessoa se sente não validada nas suas emoções, é como se as suas emoções estivessem alguma coisa de errado. Se ficar triste ou sentir raiva fosse alguma coisa muito estranha, muito errada. E aí quando você dá a possibilidade da pessoa expressar a emoção e você ouve, tem uma escutativa e você dá um acolhimento para essa fala, isso vai gerar uma conexão, vai haver uma empatia e a pessoa então ou a pessoa, a criança, né, vai conseguir nomear e verbalizar a emoção que está sentindo. E isso é muito importante. Eu vejo muito na clínica adultos que não sabem nomear, não sabem verbalizar as suas emoções. Muitas vezes você pergunta o que a pessoa está sentindo e ela não consegue descrever a emoção. Ela fala o fato que aconteceu. Ela não consegue dizer eu estou triste, eu estou com medo, eu estou com raiva. Ela não consegue dizer. Ela acaba contando a história. E aí, assim, o desespero da pessoa por não saber nomear, não saber compreender o que sente, qual é a sua emoção, é visível muitas vezes na clínica durante os atendimentos. Então, por isso que a importância desse quarto passo. Outra coisa, quando for necessário uma intervenção na conversa, ser colocado limites, é a oportunidade de estabelecer os limites. Então, perceba, o que a gente está propondo aqui é que haja uma possibilidade de diálogo, mas nunca tirar a autoridade dos pais, nunca impedir que os pais atuem como educadores e coloquem sim limites, porque a criança, o adolescente, o jovem precisa de ter um limite. Porque o que mais a gente vê hoje em dia é justamente o contrário. São crianças que, por não terem limites, não se sentem amadas, não se sentem cuidadas. Muitas vezes isso chega na clínica, esse tipo de reclamação de que não são ouvidas, não são reconhecidas, não são amadas pelos pais. E muitas vezes não é uma questão de amor, é uma questão de dificuldade na comunicação entre pais e filhos. Outra questão que é importante sempre, que é o sexto passo, é ajudar sempre a pessoa a encontrar uma solução para o problema. Se ela está numa situação
ela pensar quais seriam as alternativas que ela conseguiria sair daquela situação em que ela está. E se ela se sentir desnorteada por não ter uma resposta, você, enquanto educador emocional, conseguir falar: o que você acha? Você acha que se fizesse assim, como é que seria? E você apresentar algumas sugestões para que a pessoa, a criança, possa refletir e falar: não tinha pensado nisso. E aí ela compreender que ela estava de repente tendo uma reação emocional de tristeza, ou de medo, ou de raiva, por não ter conseguido refletir, pensar um pouquinho, para ver olhar com um olhar assim mais amplo a situação e encontrar uma forma de resolver. Então, perceba como assim esses 6 passos podem fazer a diferença numa família, na comunicação entre os membros da família. Então, pessoal, assim, é muito importante observar, ter cuidado com a forma como você expressa a sua emoção e como você lida com a emoção do seu familiar. Seja o seu familiar, sua esposa, seu esposo, seus filhos, primos, amigos, irmãos, quem estiver convivendo com você. Porque essas informações que eu estou trazendo aqui são informações que, se você conseguir colocar em prática, com certeza a comunicação entre os membros da família vai melhorar. Principalmente porque as pessoas vão mudar, vão perceber que você mudou a sua forma de falar, a sua forma de agir, e aí vão perceber que você está diferente, vão começar a prestar atenção, e é incrível o resultado que dá quando um muda, o entorno começa a mudar. Então, é assim, a grande sacada é justamente buscar aplicar você se analisar e se perceber e começar a fazer no seu dia a dia esses passos para você começar dentro de pouco tempo a colher bons frutos, a colher bons resultados. Então, agora que eu já trouxe assim bastante conteúdo teórico da psicologia, da pesquisa do Dr. John Gottman, eu queria ouvir vocês e ver também, né, aqui as mensagens de vocês, se tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de trazer para que eu pudesse esclarecer nesses momentos finais aqui do nosso encontro. Então, deixa eu dar uma olhadinha, pessoal aqui do Face, já volto aqui. Boa noite a todo mundo que está aqui no Face, que eu não tinha visto antes. Prazer estar aqui com vocês, tá bom? É com muito carinho que eu preparo aqui esses conteúdos. Olha, a Flávia. Flávia, então olha só. Aproveita a oportunidade que seu filho acabou de quebrar o carrinho, pediu para você comprar outro, já coloca em prática aqui os passos desse trabalho para se tornar uma boa educadora emocional, que vai dar certo e ele vai te agradecer futuramente. A Silvia falou aqui para mim no Instagram: psicologia de mãos dadas com a sociologia. Podemos falar que a sociedade é um reflexo de como aprendemos a lidar com as nossas emoções? Sim, sabe por quê? Quando a gente nasce, pelo olhar da psicologia junguiana, psicologia analítica, o bebezinho ele já traz um ego que está ali dentro, né, no seu inconsciente, informação. Sendo que esse ego, com o desenvolvimento do bebê, ele vai receber influências da cultura, influências da família, influências da escola, dos ambientes onde esse bebê, essa criança vão circular. E aí há realmente essa conexão entre psicologia e entre a sociologia, com certeza, porque são ciências que conversam muito de perto. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. O Nelson está falando, verdade, caramba, muitas vezes pensamos que estamos fazendo certo. Pois é, a minha mensagem hoje aqui para vocês
é justamente chamar a atenção para que vocês possam começar a refletir e buscar uma forma, né, um novo jeito de lidar com seus familiares, com as suas relações com filhos e com irmãos, enfim, né? Cada um que está participando aqui tem um modelo de família, né? Às vezes são irmãos que moram juntos, às vezes são pai e mãe com filhos. Então, assim, dependendo da sua formação familiar, o que vale de tudo isso que a gente está conversando aqui é buscar, pessoal, um olhar para o seu membro da família ou para o seu filho, um olhar empático, a busca de não invalidar as emoções, buscar ouvir com empatia, buscar ouvir o que, por mais que para você, de repente, aquele choro seja por uma besteira, porque às vezes acontece, né? Você olhando pela sua experiência, você pensa assim, nossa, mas ele tá chorando por uma coisa tão pequena, né? Tá triste por uma besteira. Mas olha, a dor de cada um, só quem sente é que sabe mensurar. E é por isso que é tão importante a gente ter esse olhar empático, esse acolhimento para poder a gente conseguir, de uma certa forma, fazer com que o nosso ambiente familiar seja um ambiente acolhedor, um ambiente de paz, que eu acho que é o que tem faltado muitas vezes nas nossas famílias, principalmente durante esse período de pandemia, onde nós tivemos que ficar confinados, isolados dentro de casa, sem poder estar saindo de casa, e aí tendo que conviver 24 horas por dia. Eu sei o quanto que isso pode ser um elemento de aumento, né, dos níveis de estresse, porque aí acumulam várias coisas, mas eu queria falar para vocês da importância da gente ter esse cuidado, de prestar mais atenção nas nossas emoções e nas emoções dos nossos queridos membros da família, sejam eles pequenininhos, filhos pequenos, sejam adolescentes, sejam os adultos também, que muitas vezes não tiveram a oportunidade de aprender desde pequeno a lidar com as emoções. Podem ter certeza que o grande acionador dos conflitos é justamente um ruído na comunicação. Quando a comunicação começa a ter ruídos, geralmente abre a porta para os conflitos. E por isso a gente tem visto tantas famílias em rota de colisão, em rota de separação, em rota de até mesmo situações de violência. Esse é um grande drama que muitas famílias têm vivenciado, principalmente isso já sempre acontecia, mas agora, durante a pandemia, isso ficou muito mais acirrado. Deixa eu ver se tem mais aqui. Verdade, Jacira está falando que o tema é um tema excelente, ser educador emocional é fundamental para a construção de uma família e relacionamento saudável. Isso mesmo. Eu espero aqui ter podido contribuir com vocês para que vocês possam colocar em prática um pouco desse conteúdo que foi objeto de pesquisa do Dr. John Gottman durante 30 anos, pessoal, no campus da Universidade de Washington. Ele, durante todos esses anos, ele fez essa pesquisa baseada nas entrevistas, nos modelos de mensuração das relações e da forma de como as famílias e os casais se comunicavam. E aí eu queria falar para vocês que na próxima semana o nosso conteúdo vai ser o desafio de como trazer uma comunicação mais empática para as relações amorosas. Eu quero deixar desde já o convite para vocês participarem quarta-feira às 9 horas desse nosso encontro, onde o foco vai ser as relações amorosas, tá bom? Eu acredito que vocês vão conseguir implementar dicas práticas também no dia a dia de vocês como casal, né? Assim, se o relacionamento está entrando numa rota de muitos conflitos, muitas brigas, assista ao nosso encontro da quarta-feira que vem, que eu vou falar especificamente sobre a questão de relacionamento amoroso.
ok? Então, pessoal, estamos terminando aqui o nosso encontro. Eu queria agradecer de coração a presença de cada um de vocês. E eu quero muito, quem não teve oportunidade de colocar ou eu por acaso não consegui responder, se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem que eu vou responder com o maior carinho. Quero me despedir de vocês e até a próxima quarta-feira. Beijos!